Hey galera, meu nome é Jason, estamos começando aqui mais um Fala Mais Desenha no Instinto Mangaka e hoje a gente vai falar sobre criação de história, né? Quer dizer, para quadrinistas, assim, para criadores, né, que nem a gente, acho que criação de história é um assunto bem interessante para a gente poder comentar. Antes de começar o vídeo, galera, eu quero falar aqui sobre Hooligan, lembrando vocês que a HQ tá à venda e tal, o mangá aqui impresso, 100 páginas. E a gente tem 22 cópias restando, ultimamente as vendas têm dado uma parada e tal, muita gente se interessou no canal, mas não comprou, não foi no site comprar aí, várias pessoas perguntaram nos comentários e tal. E vamos comprar, galera, vamos lá, que tem 22 restantes e acabando assim, sabe-se lá quando que eu vou conseguir reimprimir um de novo. Então, se você está interessado, ainda temos 22, é só você entrar no site aí, tem um link na descrição do vídeo. Só entrar lá, você vai ver lá no rodapé e comprar, beleza? Então, para começar a falar de criação de história, né? Tem muita gente assim que acredita que não sabe criar história e tal. Na verdade, tem um contraponto disso, que são aquelas pessoas que acreditam que, tipo, que cria a melhor história do mundo, que ninguém nunca pensou né, na história que ela criou e tal. Tipo, eu sou fodão. Teve um cara que eu conheci, isso é uma história verdadeira, uma história verídica, que ele falava, minha história é o ouro e tal, é um sucesso, ninguém nunca pensou, a história mais foda que tem e tal. E ele tava procurando um artista, eu cheguei a apresentar ele para um artista. Só que o artista ele tava iniciando, ele era um cara muito esforçado assim, mas ele ainda não tinha aquela qualidade no desenho e tal, porque ele tava iniciando. E o cara falou, não, o cara tava num nível muito baixo, vamos entregar o ouro pra ele assim. E tipo, humildade, cadê, né? Mas o gato chegou. Retomando aqui. Se você é esse tipo de pessoa que acredita que criou a história perfeita, a história mais foda do mundo e que ninguém nunca teve a sua ideia e que se você falar ela pra alguém a pessoa vai roubar e vai enriquecer, cara, para com isso. Ninguém tem essa ideia maravilhosa, ninguém tem isso. Mesmo as histórias mais fodas do mundo, com as melhores ideias, o que vale é a execução, é como a pessoa trabalha e não só a ideia em si. Esse vídeo é para aquelas pessoas que têm noção da dificuldade que é criar uma história boa, criar uma história de qualidade, e quer aprender um pouco disso, tem dificuldade, e quer pensar assim, eu posso criar uma história, eu quero conseguir fazer uma história legal, criar algo meu. Muita gente tem a noção de criatividade como algo que meio que nasce com a pessoa, assim como no vídeo que eu falei sobre desenhar, se é uma questão de dom, uma questão de prática, a criatividade ela é a mesma coisa assim. A maioria das pessoas acaba tendo essa impressão de que a criatividade é algo meio que inato, uma coisa que nasce com você. Existem pessoas criativas, existem pessoas que não são criativas. É legal porque tem uma teoria do comediante chamado Murilo Gun, fala que todo mundo tem a criatividade e conforme você vai crescendo, a sociedade vai suprimindo essa criatividade que você tem, tentando se transformar numa espécie de robô. Tem uma entrevista dele muito legal no canal do Ivan Querino. Eu vou deixar o link aqui no post para vocês verem. Tem mais ou menos 20 minutos de entrevista, vocês conseguem deixar ela rolando enquanto vocês desenham. E é muito legal as ideias. Esse vídeo meio que é todo baseado nessa premissa do que eles conversam nessa entrevista. E galera, sempre que eu deixar um link assim de um outro canal no post e tal, chega lá no canal, assiste o vídeo e se você puder comenta assim, eu vim pelo canal Instinto Mangaka, e fala o que você achou do vídeo e tal, que tanto ajuda ele quanto ajuda aqui o Instinto Mangaka, beleza? Essa noção de criatividade como se fosse algo que nasce, ela acaba sendo muito prejudicial porque para a pessoa que, por exemplo, tem aquela dificuldade inicial em criar uma história ou coisa do tipo, desenvolver algo, isso pode ser muito maléfico, né? Assim, você perde um pouco da motivação, da vontade de criar por achar, não sei criar, não posso criar. É a mesma coisa que a história do saber desenhar ou não saber desenhar. É algo que você aprende conforme você vai praticando tudo mais. Um exercício que eu acho bacana para você fazer, caso você não tenha essa dificuldade, né, em criar a sua história e tal. Lembrando que não há nada de errado também em
em você, por exemplo, não querer criar uma história ou falar assim, não é pra mim e tal, e de repente você procurar ser ilustrador, tá cheio de roteirista aí procurando ilustradores para fazer parcerias e tal. Mas daí é claro que tem vários parâmetros para você analisar quando você vai fazer uma parceria, seja com um roteirista, ou seja, você é um roteirista querendo fazer parceria com um artista, que não vem ao caso, a gente comenta isso em outro vídeo. Para você que quer criar história e tem essa dificuldade, tem um exercício que eu acho bacana que dá pra você fazer, que pra mim é o que desperta a vontade de criação de histórias em boa parte dos autores, e você não tem que se sentir culpado por estar querendo fazer esse exercício pra desenvolver essa habilidade da história, porque você não consegue fazer isso naturalmente e tal, e às vezes isso é natural em outras pessoas, porque vai ter várias coisas que são naturais em você que não são naturais em várias outras pessoas e assim por diante. As pessoas são diferentes, a gente tem que se acostumar com isso. Eu sempre falo, se não é pra você ser o melhor, pelo menos seja o mais esforçado. Então, se você não tem a capacidade natural de criar história e tal, aquela coisa de que você vê assim, já bola aquela história na sua cabeça e tal, pelo menos se esforce pra aprender e conseguir fazer isso, que é tão importante ou até mais importante do que se você tivesse isso naturalmente. Então o exercício é o seguinte, todo mundo tem aquela história, aquela obra que você gosta, né? Vamos supor, por exemplo, num livro você gosta pra caramba de Senhor dos Anéis, sei lá, gosta de Game of Thrones. Meu gato tá ligando a minha impressora aqui, porque ele tá sentado em cima dela. Num filme, sei lá, você gosta de Matrix, você gosta de Naruto, sei lá. Você tem essas histórias que você gosta, as obras que você gosta. Só que nenhuma obra é perfeita, a gente sabe disso, né? Mas que você goste e tal, ela não é perfeita. Tem alguns defeitos, tem pontos que você pensaria, eu faria diferente e tal. E eu acho que esse pensar, essa vontade de fazer diferente, falar assim, isso eu não faria assim e tal, não gostei muito disso. Ela está coçando pra caramba. Essa vontade de fazer alguma coisa um pouco diferente e tal, que gera a vontade de criar, né? A vontade de criar uma história. Você pegar e falar, eu não gostei muito disso, eu faria assim, ou isso aqui não ficou legal, eu faria assim. Ou a história seria melhor se fosse para outro caminho e tal, assim. Inclusive, recentemente eu assisti um anime que em um determinado ponto da história eu pensei assim, nossa, ia ser muito legal se essa história tomasse tal rumo. E ela tomou outro, enfim, a história foi legal da sua própria maneira, na verdade no final ela ficou bem média, mas aí não veio ao caso. Mas essa vontade de você mudar, de você querer fazer a coisa da sua maneira, é o princípio da criação, assim, nascendo. Você fala, então eu tenho a vontade de criar, eu tenho o pensamento de fazer alguma coisa diferente, de mudar alguma coisa. Imagina que coisa você pode fazer, então pega aquela história que você gosta e vê as coisas que você não gostou muito. Não olha a obra como um perfeito, como um elixir, algo que não pode ser alterado, mudado, nem mexido. Não, pensa ela, lê ou assiste, né, ou joga com um olhar crítico e pensa assim, esse ponto da história poderia ser assim, aquele ponto poderia ser assim. E daí você tem vários níveis diferentes disso. Você tem, por exemplo, aquele artista que ele vai pegar isso e vai transformar a história, por exemplo, num fanzine, num doujinshi, que é tipo, sei lá, ele pega a história do Final Fantasy VII, não sei se você tem familiaridade com esse jogo, é um jogo que eu particularmente gosto muito. Ele pega a história do Final Fantasy VII e fala, e se isso aqui acontecesse, se a Ares não morresse, ou coisa do tipo, e ele conta a história com aquelas alterações, ou conta uma continuidade da história, como você teve o caso do Dragon Ball AF e tal, que não é, né, oficial, não sei se você sabe, mas Dragon Ball AF é tudo feito por fã. Na verdade, nem sei se ele chegou a ser desenhado ou coisa do tipo, mas ele foi uma história criada, toda pensada por fã de Dragon Ball. Então você tem esse lado, e você tem o lado do criador mesmo, né? Que é você pega todas as ideias que você tem do poderia ser diferente, poderia ser assim, e juntar, fazer a sua história mesmo. Então você pegar as coisas que você gosta, mas as coisas que você alteraria, as coisas do jeito que você faria, e fazer suas próprias histórias. E aí você fala, mas daí você tá pegando em cima de coisas que você viu e gostou, e todo mundo cria com base em referência, não existe isso de criação do zero. Tudo você cria com base em referências que você viu, seja uma referência direta a alguma coisa, alguma obra, ou seja várias referências misturadas no grande liquidificador, né, que é a sua cabeça, para sair ali o suco que é a sua obra, que é totalmente diferente do que você viu, mas na verdade é uma mistureba de toda aquela salada de frutas do caramba. Então, acho que todo criador começa meio que quase plagiando uma obra, assim, com essas pequenas alterações, e vai crescendo e aumentando isso até você chegar ao ponto de fazer algo totalmente seu.
novamente com base em todas as referências e coisas que você já viu, que você já absorveu, que você já consumiu, né? Muitos criadores costumam falar que eles tentam se abster de acompanhar obras, né? De ler, de jogar, sei lá, de assistir, de ver outras obras, com medo de sofrer influência dessas obras e tal, ou realmente acabar plagiando. Ter essa influência das obras e acabar copiando e ser criticado por isso e tal. Eu entendo como autor, assim, esse lado, né, de você acabar vendo alguma coisa que, sim, você gosta tanto que te influencia ao ponto de você praticamente copiar aquela obra, assim, sem nem perceber. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, tudo que você cria, né, tudo que você faz, ele vem de alguma referência de coisas que você já viu. Então, se você se abster de ver coisas, você vai ter muito pouca coisa nova para usar como referência, para usar como base, para poder inovar nas suas histórias. Então, assim, se você para de acompanhar as coisas, você fica estagnado na questão criativa, porque você vai ficar criando com base só naquelas referências que você teve até aquele momento. Porque eu acho que é um pouco errado você achar que realmente alguma coisa vem da sua cabeça do zero. Ela sempre tem relação com alguma coisa, seja com o seu cotidiano, seja com alguma outra obra, né? Então, nesse caso, quando o autor ele se abstém de ver outras obras, ele está contando só com o seu cotidiano e com as referências passadas que ele teve para poder fazer as criações, o que eu acho que limita muito a sua capacidade de criatividade, as coisas que você pode assimilar e contar e explorar nas suas histórias. Na minha opinião, assim, bem pessoal mesmo, eu aconselho, se você vai criar alguma coisa, você realmente ver o máximo de coisas e tal. Eu acho que até eles falam isso na entrevista que eu falei com o Murilo Gun. Às vezes uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo diretamente, né? Por exemplo, você está fazendo uma obra sobre zumbis. We are the undead. E daí, de repente, por algum motivo, você está assistindo um filme infantil lá, sei lá, sobre sereias, não sei, Barbie e Sereia. Com base nisso, você vê alguma coisa que fala, nossa, isso é uma sacada muito legal para usar lá na minha história de zumbi. Não sei, tô jogando aqui qualquer coisa, mas esse tipo de coisa acontece. E esse diferencial acaba fazendo a história ser mais sua, essa junção de coisas que supostamente não são correlacionadas. Em outro ponto, uma coisa que eu costumo fazer é, se eu estou criando uma história sobre isso, eu vou tentar ver várias obras que tenham o mesmo assunto, não, o mesmo assunto, o tema da história que eu estou criando. Por quê? Tanto para referência, para inspiração, né? Quer dizer, se eu estou fazendo, que nem no caso de Hooligan, vou usar um exemplo real. Estou fazendo Hooligan, que é uma história pós-apocalíptica, se passa após a Terceira Guerra Mundial e tal. É uma história de delinquente, briga de rua. Eu ver obras pós-apocalípticas, obras que falam de guerra, sobretudo da Terceira Guerra Mundial, coisa do tipo, sobre fim do mundo, isso me dá muita base e muita inspiração de ficar dentro da minha história. Então minha cabeça sempre está focada ali na história, sempre está criando, sempre está trabalhando nela. Isso é muito, muito benéfico assim, como autor, né? Acrescenta muito ao que eu posso colocar na história. Outro fato é que, tipo, normalmente, como eu disse, essa vontade de não ver outras obras, para você não ser influenciado, ela acaba sendo um pouco falha, porque como você sabe que não tem nada parecido com o que você está criando, ou seja, que você está criando uma coisa totalmente nova, se você não conhece as outras coisas com o mesmo tema? Quer dizer, eu estou criando aqui um mangá pós-apocalíptico, pós-Terceira Guerra Mundial e tal. Se eu não ler nenhum outro mangá que fale sobre pós-apocalipse, sobre esse tipo de coisa, como que eu sei que a obra que eu estou fazendo é totalmente nova, que não tem nada igual? Exatamente quando você vai ver todas as obras que tem ali que permeiam esse tema que você está trabalhando, é que você vai saber se você está fazendo alguma coisa que é praticamente um plágio, né, por mais que não seja proposital, mas acontece de duas pessoas em lugares do mundo, aliás, muito mais de duas pessoas em muito mais de dois lugares do mundo terem exatamente a mesma ideia e acabarem usando ela, e daí você consegue se policiar quanto a isso também. Quer dizer, se você vê que você está fazendo uma história lá de um garotinho que cresce num mundo mágico e vai para uma escola
para aprender a ser um cavaleiro real, sei lá. Aí você vai olhando outras obras que tem mais ou menos esse sentido e você vai olhando, caramba, tem várias obras com essa mesma ideia. Então eu posso de repente mudar um pouco a minha ideia ou fazer uma virada na trama, exatamente porque tem várias histórias que usam essa trama desse jeito. Se eu fizer uma virada vai quebrar, porque o leitor que está acostumado a ver esse tipo de coisa, ele vai ter aquela surpresa, né, de tipo, tô acostumado a ver essa história caminhar assim, e de repente, ela quebra e vai por outro caminho totalmente diferente que ele não viu. Exatamente porque você acompanhou, você procurou várias obras que tem aquele mesmo tema que o seu, e você pode trabalhar ele de uma maneira diferente. Então, assim, criando uma coisa nova, com base na experiência que você tem de ver outras coisas parecidas com a sua. Eu espero que isso tenha ficado claro para você, essa questão de que você pode, às vezes, fazer uma coisa muito mais nova e muito mais pessoal quando você conhece as outras do que quando você está às cegas. Senão isso acaba virando muito mais uma desculpa pessoal sua, só para você, pensar, não, eu não plagiei ninguém porque eu não conhecia nenhuma obra. Mas o que importa é a sua opinião, o seu próprio ego, ou é a opinião do leitor? Quer dizer, se você faz uma história de um garoto que ele tem um monstro de 9 rabos dentro do corpo e ele quer ser o chefe do lugar onde ele mora, você claramente está fazendo uma história que é muito parecida com o Naruto e que obviamente vai ser comparada ao Naruto e muitas pessoas vão te acusar de plágio. Se você leu ou não Naruto, tanto faz, isso não importa para os leitores. E o importante é que eles leram e eles vão comparar a sua história à do Naruto. Então entende que você se privar de conhecer é muito mais para satisfazer o seu próprio ego do que realmente para melhorar a sua história ou tornar ela um pouco mais pessoal e mais autoral, né? Então, galera, esse é o recado que eu tinha para passar para você sobre a criação da história. Então, fazendo um resumo aqui do que eu falei no vídeo, não seja egocêntrico e acha que a sua história, a história que você criou é a melhor história do mundo, ninguém nunca fez algo igual, quem pegar ela e fazer vai se tornar rico e famoso. Não, sim, a produção, a sua capacidade de produção é que vai contar nisso e tal. O quão bom você consegue fazer. Qualquer história pode ser boa ou ruim, independente de como você trabalha ela. Então foque na sua capacidade de conseguir contar essa história e fazer, não só na ideia em si, né? Tenha humildade para saber que você não criou a história perfeita, mas que você pode criar uma história muito boa sim. Então tenha essa confiança também de que você pode sim criar uma história muito legal, muito boa. Eu chutei um pouco a câmera aqui. Analise histórias que você gosta, veja as coisas que você gostaria de mudar e tal. Faça esse exercício de repensar certos acontecimentos, de pensar em continuações. Esse tipo de coisa com certeza vai te ajudar muito nesse processo de criação para você poder fazer. Não tenha vergonha de usar referência, não tenha vergonha de copiar, principalmente no começo. Quando você está começando, é natural que a sua história vai sair muito parecida com a outra e tal. Não se preocupe com isso no começo. Faça mais para você, faça realmente para treinar, para ver. Faça alguma coisa que você gosta de fazer, assim, sem se preocupar muito com a opinião das pessoas e tal. Eu realmente não aconselho muito você mostrar suas primeiras criações para muitas pessoas, só para alguns amigos, aquelas pessoas que vão te dar um feedback bacana e tal. Mas se você espalhar para massa, você com certeza vai acabar tendo muita crítica de pessoas que eles simplesmente não querem agregar muito valor e ajudar. Existe muita gente bem intencionada no mundo, mas também existe muita gente mal intencionada no mundo. E quando você está começando, às vezes essas pessoas mal intencionadas assim, podem acabar pesando muito na sua vontade de criação, então, na sua própria autoestima sobre a criação de história. Eu sei disso porque no começo assim, eu realmente comecei sem mostrar muito minha história para as pessoas, eu mostrava mais para amigos. E a primeira experiência que eu tive de divulgar meu trabalho online assim, na internet, eu fui muito criticado e tal. Como eu já mostrava meu trabalho para os meus amigos já faz tempo, eu tinha amigos que criticavam, tinha amigos que elogiavam, eu soube lidar com a crítica bem, exatamente por conta disso. Então esse é o conselho que eu deixo para você também. Vá mostrando para os seus amigos. Tem amigos que criticam também essa história, não só aqueles que falam, nossa cara, muito louco, que legal e tal. Aquele que também fala, não gostei disso, isso aqui tá ruim e tal, faz assim, esse tipo de coisa, porque isso vai te treinar para aceitar críticas. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre crítica, que eu acho que é um tema que rende um vídeo inteiro, até porque eu já estou me estendendo muito aqui.
Se você vai criar uma história e você pensou em um tema, pesquise o máximo possível sobre esse tema, saiba mais, domine ele, porque só assim você vai conseguir explorar ele melhor, de uma maneira nova que talvez ninguém mais explorou, ou talvez um ou outro exploraram, mas enfim, né, não é aquela maioria, aquela grande massa que vira um clichê, que clichê também eu acho que é outro assunto bem interessante para a gente tratar em outro vídeo. A gente está botando várias pautinhas aí para os próximos Fala Mais Desenho. De qualquer modo, eu já estou me estendendo muito aqui, galera. Ó, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero muito que ele tenha ajudado vocês, que você possa criar a sua história. Fale para mim as suas próprias experiências, o que você acha das coisas que eu falei, se você concorda, se você discorda. Se você acha que realmente você deve se abster de ver outras histórias e ter que pensar assim, eu não tenho que criar uma coisa minha, não quero ver mais nada de outra pessoa, não quero sofrer influência. Coloque aí seus argumentos, pode me ajudar a mudar meu próprio modo de pensar, enfim. A gente vai trocando essa experiência. E é isso aí, muito obrigado, galera. Espero continuar acompanhando o canal aí, acompanhando o conteúdo, né? E falou!